Não tem novidades, Zé, infelizmente. Infelizmente não tem novidades, Zé. Ô, Benja, mas assim, todo mundo já sabe disso, né? Inclusive o próprio Wagner Mancini sabe dessa situação e dessas limitações da equipe do Corinthians. O grande problema é que é o seguinte, você ganha do Internacional e aí todo mundo acha, ou em tese, né? As pessoas acham que o negócio já está melhor, que na próxima partida... Só que assim, tem que analisar as circunstâncias, as características do jogo. Contra o Internacional, o Corinthians ficou paradinho ali, esperando o contra-ataque, estilo Corinthians antigo, né? Contra o América, por conta da vitória do América aqui no campo do Corinthians, na Neoquímica Arena, o Corinthians teve que sair para o jogo. Saindo para o jogo, aparecem as suas limitações, porque quando você tem limitações técnicas no seu elenco, é muito mais fácil você defender, porque você tem apenas uma obrigação, do que você poder ter que defender e jogar, né? Então isso fica nítido. E o Mancini sabe. Agora, não dá para... Eu concordo. Acho que a regra é uma regra que... Acho que quem fez a regra muitas vezes não jogou, né? Tem isso daí. Eu não consigo entender também os jogadores, ex-jogadores que fazem parte da comissão da FIFA, que participam das decisões em relação às regras, aceitarem determinadas situações, né? Não colocarem para as pessoas que estão fazendo as regras que no jogo é totalmente diferente daquilo que acontece. E o problema também da interpretação dos árbitros do Brasil, né? Infelizmente, alguns em um jogo marcam pênalti, no outro jogo, o mesmo tipo de lance não marcam pênalti. Então fica bem complicado, mas o Corinthians perdeu. Eu também tô junto com o Flavinho na ESPN, no programa da ESPN, eu falei que a camisa do Corinthians era mais pesada do que a do América. Isso é fato. Agora, em termos de jogo, o Corinthians não era favorito, não. E não vou dizer que deu a lógica, mas deu o esperado, né? A dificuldade do Corinthians é a classificação do América. Esse negócio de camisa mais pesada, vou dizer um negócio pra você, viu? Isso aí já não existe mais faz tempo. O Cuiabá eliminou o Botafogo, o América Mineiro eliminou o Corinthians, 2 times da Série B. Olha pro lado e o cara vê a camisa e aí? Quando ele vê o time, o futebol que os caras estão jogando, os caras não estão nem aí, nem aí. Ô Pascoal, ô Pascoal. Oi, Benja, fala Zé. Só falar uma coisa sobre essa questão da camisa, né? É o seguinte, as pessoas... A camisa, se eu sou o jogador do América, eu vou dar minha vida para jogar contra o Corinthians. Para mim vai ser a final. Por quê? Porque eu sei que é o peso da camisa, eu sei que se eu fizer um jogo bom contra o Corinthians, a possibilidade de eu sair do América, não desrespeitando o América, não é isso, mas para ir para um time melhor ou disputando a Série A, não desmerecendo o América de novo, né? É maior. Então, assim... a responsabilidade dos jogadores do Corinthians é bem maior do que do América. Então, nesse caso, a camisa pesa. Está pesando e muito para os jogadores do Corinthians. Essa que é a grande realidade, Mendy. E os jogadores e os times adversários que jogam contra o Corinthians sabem disso e se aproveitam dessa situação, porque a equipe do Corinthians sente o peso. Os jogadores que estão ali estão sentindo o peso da camisa, nitidamente. Ô, Pascoal, vou dizer um negócio pra você, Pascoal. O time é o mesmo, Pascoal. Eu falava aqui ontem, gente, não ganhou do Inter. Calma. É a mesma coisa, Pascoal. Corinthians terminou o primeiro tempo ontem não dando um chute a gol. Aí, cara, aí entra Cantígio, Matheus Vital, aí o Luan. É a mesma coisa, Pascoal, não sai disso não. O negócio do Corinthians é tentar ganhar uma partida aqui, outra partida lá, tentar fazer uns pontinhos, terminar e tentar segurar na Série A, Pascoal. Nada mais que isso. Eu acho que essa sua análise ela é absolutamente perfeita. Ela é concreta para o time do Corinthians. O Corinthians tem que se segurar na Série A do Campeonato Brasileiro. 11º, 12º, 9º, 8º. É nessa faixa que o Corinthians vai ficar. Aliás, aqui a gente sempre falou isso, que o Corinthians ficaria nessa faixa de atuação no Campeonato Brasileiro. Agora, é uma decepção. O Corinthians entra na primeira fase da Libertadores da América, é desclassificado pelo Guarani. Na primeira rodada que o Corinthians entra na Copa do Brasil, é desclassificado pelo América, o América de Belo Horizonte. Puxa vida, né, gente? Isso aí não representa nada no Corinthians.
Isso aí não é representar o Corinthians. Eu também penso como você, não foi pênalti. Não foi pênalti, mas não quero dar o tom maior do que só dizer que não foi pênalti. Não foi pênalti. Ponto. Agora o Corinthians tem que ter feito mais. Não dar um chute no gol no primeiro tempo, não passar do meio campo. Não é que o Corinthians não deu um show com um chute, quase não passou do meio campo. Aí troca os dois volantes da etapa complementar, o Cantillo melhora o passe, o time consegue chegar um pouquinho mais à frente, cria algumas possibilidades, faz 1-0 num pênalti, que para mim foi, num pênalti, e aí para. E aí para porque o América tinha condições de evoluir. A América começou a jogar melhor que o Corinthians. O América joga melhor do que o Corinthians. Um time da Série B, como o América, terceiro colocado, a 5 pontos do líder da Série B, que é a Chapecoense, joga melhor que o Corinthians. O que é que fez o Lisca? Poupou o time no final de semana, perdeu para o Avaí, mas botou o time completinho para jogar contra o Corinthians e garantir a classificação. O Corinthians não pode se dar ao luxo de fazer isso. Aí ainda perde o Casares com uma lesão muscular. Puxa vida, é muita coisa que não dá para entender no time do Corinthians. O time é mal montado, o presidente do Corinthians tem culpa, o Duílio que passou por lá tem culpa, os dirigentes que estão lá são culpados, os jogadores também, porque eles não conseguem jogar no time do Corinthians. Então, para mim, é muito maior do que só a marcação de um pênalti. O contexto é muito maior. O Andrés tem que ser o primeiro nome da lista para ser citado como culpado nessa história toda dessas desclassificações do Corinthians. Isso não é Corinthians. Ou o torcedor do Corinthians está satisfeito com isso? Desculpa, pode falar. Não, você falou do Andrés. O Andrés agora há pouco, aqui é recente aí, coisa de meia hora atrás, postou no Twitter dele o seguinte: não vai ficar barato. Vou à CBF levar o protesto do Corinthians por esse pênalti absurdo e farei questão de ouvir o áudio da conversa do VAR. Arbitragens como essa de ontem não tem cabimento. Eu também acho, Pascoal, que o pênalti para mim não existiu. E por coincidência ou não, é o mesmo árbitro também que tinha anulado aquele golaço do Pedrinho na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Foi o mesmo árbitro, né? Agora, repito, não foi pênalti, não foi. Mas o futebol do Corinthians é horroroso. É tenebroso. O presidente do Corinthians vai ouvir a comunicação do VAR. A comunicação do VAR me parece muito clara. Foi convicção do árbitro, ele não foi ver no vídeo. É convicção dele. Ele entendeu que o lateral esquerdo do Corinthians, o Lucas Piton, abriu o braço deliberadamente para cortar a bola. Eu entendo de outra forma. Muita gente que comenta arbitragem, muita gente, também entendeu de outra forma. Ele está correndo e no passo natural o braço vai para trás, porque ele não é Playmobil, ele não dá para correr com o braço fechado, o braço vai para trás no movimento natural e a bola bate no braço casualmente. Mas não é só o pênalti. Qual é a interpretação? A interpretação é do árbitro. Ele não foi ver no VAR. A comunicação é convicção minha. Foi pênalti. No jogo de final de semana do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, teve uma bola do Hever, uma bola chutada do Wesley, bate no goleiro, vai no braço do Hever e o árbitro fala nada, não foi nada, porque ele estava em movimento e a bola bateu no braço. Ele entendeu dessa forma. O Wagner Magalhães entendeu de outra forma. Que no movimento houve o pênalti. Desculpa. Diga. Pascoal, agora tem uma coisa também, hein? Eu também estou aí nessa que não foi pênalti e tal. Agora, o posicionamento do Piton, quem tem que ser cobrado é a formação de base do Corinthians. O que ele fez ali está errado. Como é que você corre olhando para o teu adversário se a bola está chegando e você não vê onde a bola está? Desculpa, isso é formação de base. Isso é posicionamento ali que você começa a trabalhar com 12, 13 anos. Você não pode correr dessa forma. Olha o Piton, ele não olha a bola. E se a bola bate na cabeça dele e sobra para o jogador do América? Isso é erro primário, isso é erro de formação. Né? Ele não pode fazer isso primeiro porque ele deixou o jogador do América passar na frente dele. Entendeu? Então é fato, a bola está em diagonal, você fecha e deixa o lado de fora, né? Porque é muito mais fácil, muito mais menos perigoso o jogador quando ele está fora da área, né?
do que dentro da área. O que o jogador do América fez? Ele entrou em diagonal, ele trabalhou nas costas do Gil, entre o Gil e o Piton. Então o que o lateral faz? Se a bola está do lado oposto, eu fecho o meio e não deixo o jogador entrar, para justamente forçar a bola do outro lado. E o que o Piton fez? Ao contrário. E aí, na hora de tentar se recuperar, ele não olha a bola. Foi pênalti, não foi pênalti, tem a regra absurda ou não, mas olha o movimento do Piton. Isso é coisa de formação. Então, assim, tem que corrigir também o garoto. A gente está falando, mas tem que corrigir o garoto para ele não cometer isso, porque lá na frente, na carreira dele, pode acontecer acontecerem outros erros como esse, e ele não prejudicar a equipe, mas prejudicar a carreira dele. Olha, por isso que é bom, o Zé e eu que jogamos bola, a gente tem uma visão diferente. Cara, eu não tinha, é verdade, eu não tinha reparado nisso, o Zé Elias tem razão, ele tá com, é verdade. Olha, o Henrique SCCP, Benja, estava 1-0, estava indo para os pênaltis, e você diz que não tem coragem de falar que o pênalti para o América não influenciou? Ridículo esse seu comentário. Realmente a imprensa tem prazer em ver o Corinthians ser prejudicado. Queria ver se fosse ao contrário. Henrique, não é isso que eu falei. O que eu falo é o seguinte, para mim não foi pênalti. Eu estou só falando que o futebol do Corinthians foi tão ruim, tão feio, tão apático, né? Que não... Entendeu? Eu não falar, vou jogar a culpa lá. Não, eu queria ter visto um Corinthians jogando diferente. Que não foi pênalti, não foi, Sormani. Sormani, o Corinthians, primeiro tempo inteiro, deu um chute a gol, Sormani. Não era jogo de pontos corridos, Sormani. A vantagem não era do Corinthians, Sormani. Com todo respeito ao América, bem montado pelo Lisca, hein? O Lisca deu um nó no Corinthians. Mas, Sormani, era um time de primeira divisão contra um de segunda, pô. Concordo com você, Bento. Concordo com você. Aliás, quando você abriu o programa e você fez lá o seu editorial, como você sempre faz, eu aplaudia à medida que você falava. Eu concordo com tudo que você disse. Não tem cabimento agora ficar discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti. A discussão é outra. A discussão é a mediocridade do time do Corinthians. É destacar isso que o Zé Elias acabou de falar. Um jogador que está no time profissional do Corinthians chega no time de cima sem uma formação de base adequada a ponto de proporcionar um lance desse que acabou sendo originando um pênalti. Que não foi, eu concordo com você. Não foi pênalti. Ponto. Agora, é que o Zé falou, não se pode correr de trás, de costa para a bola. Se a bola bate na cabeça dele, sobra para um jogador do América e o cara faz o gol. Eu acho que isso que tem que ser discutido. Quem é que cuida da base do Corinthians? Quem são os treinadores? Quem forma? Quem montou esse time? Sabe quanto que é a folha salarial do América Mineiro? Na CLT? Eu apurei isso aqui num blog do Mauro César Pereira, nosso companheiro da ESPN. O América gasta na CLT, mensalmente, R$500 mil. Quanto que o Corinthians gasta mensalmente com salários em carteira? Entende? A folha de pagamento do Corinthians, segundo o André Sanches, gira em torno, acho que de 12 milhões. Acho que foi isso, né, Pascoal, que você tinha comentado outro dia? Quanto que é a CLT? 12.600. Quanto? 12.600, ele falou. 12.600. Descobre pra gente aí, Pascoal, já que você tem ótimas fontes, quanto que o Corinthians gasta em carteira com esses jogadores? O América gasta 500 mil. Aí o cara vai reclamar que, deram um pênalti que não foi. O buraco é mais embaixo. Você quer a folha... Essa desclassificação... Desculpa, você quer a folha... Essa desclassificação vem desde o jogo... Você quer a folha... Oi? Desculpa, senhor, mas você quer a folha de pagamento... Você quer a folha do Corinthians mensal? É isso? É, em CLT. A carteira. A folha do Corinthians hoje é 12.600. Mas eu acho que é tudo, com direito de imagem. Eu queria saber CLT. CLT. Ali na carteira. Eu não sei. Eu sei que tudo é 12.600. Bom, enfim. Que seja a metade disso. 6 milhões. O América gasta 500 mil. E a desclassificação do Corinthians, aquilo que eu estava dizendo, não ocorreu ontem. Isso veio desde o jogo passado. Veio desde o jogo contra o Guarani. Veio desde o começo do ano. Quando o Corinthians estava flertando com o rebaixamento no Campeonato Paulista. Não é no Campeonato Brasileiro. Aí teve a pandemia, né? Ainda estamos vivendo, lamentavelmente, essa pandemia. Parou. E no que parou,
o Corinthians tirou proveito disso. Porque quem estava bem deu uma caída. E o Corinthians se aproveitou e deu uma melhorada e chegou na final do campeonato. E iludiu muita gente. Esse time é um time que não pode representar o Corinthians, gente. Não tem cabimento. E o América, quando saiu o sorteio e apareceu o Corinthians... Olha o Lisca aí, ó. O Lisca é danado. Quando apareceu o Corinthians e América, um amigo meu falou assim, bom, já estamos na semifinal, nas quartas de final. E eu disse para esse meu amigo, conversando com ele por WhatsApp, o cara nem mora no Brasil. Falei assim, olha, toma cuidado, o América naquela época era líder do campeonato da Série B, é um time organizado, tem um treinador muito competente, que muita gente não leva a sério por conta do apelido dele. Não vai ser fácil não, eu falei para ele. E não deu outro. Foi eliminado. E o América, com esse resultado, já amealhou mais de 18 milhões de reais na Copa do Brasil. Porque ele vem desde o comecinho. Desde a primeira fase. E com os 3 milhões e 300 de ontem, ele já arrecadou, repito, mais de 18 milhões de reais. Isso para o América é ótimo. Um time que provavelmente vai subir para a Série A e vai pegar mais o dinheiro. É uma maneira do time se fortalecendo, fazendo as coisas certinho, dando um passo de cada vez, não atropelando etapas, dando uma aula de administração para o Corinthians. E agora vai a CBF reclamar que o pênalti não foi. Não foi mesmo. O pênalti é um escândalo. Como é que um árbitro de Série A, apita um pênalti desse? Não tem cabimento. Não houve pênalti. Agora, gente, jogar a desclassificação do Corinthians, a mediocridade do time do Corinthians, a esse árbitro medíocre, mediano, não pode, gente. É isso que eu não concordo. Eu concordo com você, Benjamin. Nenhum chute a gol no primeiro tempo. Eu acho que você foi preciso no seu comentário, Benjamin. Foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi. Ponto. Vamos colocar isso de lado agora. Vamos tirar essa pedra do caminho. Vamos discutir o que interessa, gente. O que interessa não é o pênalti que foi marcado. O que interessa é esse time que o Corinthians tem. É esse que é o problema. Como é que uma instituição como o Corinthians, que arrecada, tem um time desse?